Olá! Olá! Estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo em Mente com Camila Dantas. Eduarda Queiroz E sem Paula. Paulinha. Paulinha hoje está comemorando 10 anos de casada, Lua de está em mel. lua de mel, viajando. Estamos sem ela hoje aqui, mas estamos com um presente ilustre. Estamos com Carla aqui hoje. Carla, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí quem você é pra gente, antes da gente começar o nosso papo hoje, tá bom? Tranquilo. Bom dia, né? Eu sou Carla Ribeiro. Eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e neuropsicóloga. Atualmente eu trabalho na clínica NAAP, Núcleo de Atenção e Acompanhamento Psicológico. Também atuo dentro da Faculdade Maurício Nassau, né? Universidade, Centro Universitário Maurício Nassau, como professora, principalmente da área clínica. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. Todo nosso. Acho que a temática vai ser terapia de casal, não é isso? Isso mesmo. Isso. Eu tenho formação em terapia de casal pela Weiner Psicologia e atuo dentro da terapia dos esquemas. Então, eu trabalho com os esquemas elaborativos dentro do relacionamento amoroso. Vamos aproveitar, né, que Paulinha está de lua de mel, com 10 anos de Entrar neste casada, e vamos falar sobre casais. Isso. E aí, me conta só, Carla, como é que é esse atendimento de casal? Como é que funciona? Como é que inicia, né? Assim, Isso. tem muita gente que tem dúvida. Como é que a gente vai e A tal? procura, como é? As mulheres quem chamam mais? Vai depender um pouco da demanda em si, né? Normalmente, o que eu percebo que não existe um paradigma dizendo que as mulheres procuram mais do que os homens. Já teve vários pacientes que eles que procuraram do que elas. Vai depender de como a crise do relacionamento está. Sim. E quem está interessado em manter o relacionamento, que isso também é outro fator. Sim. Quando a gente pega a terapia de casal, o que se percebe é que um dos parceiros já está com o pé fora da relação e o outro que tenta salvar. E normalmente um dos grandes empecilhos é porque as pessoas já procuram terapia de casal quando a relação está muito ruim. Então elas não procuram porque está em crise ou porque percebe que a dinâmica dos dois estão em conflito. Elas só procuram quando a relação está realmente Por um fio. isso. E aí que você vai perceber que isso atrapalha. E aí vai depender muito do que o casal, né, ele se propõe a realizar na terapia. A procura não é tão grande. A gente pensa que tem uma procura muito intensa em terapia de casal, até porque, como eu coloquei anteriormente, antes de procurar a terapia, eles vão para encontros de casais, eles vão para tentar a lua de mel, eles vão tentar outras estratégias antes de tentar entender a dinâmica do casamento. Então, quando a gente pega mais de forma pontual, durante o ano, acho que eu tenho 10 pacientes de terapia de casal, comparado com as outras demandas da clínica. Muito pouco, né? É muito pouco. E como é que seria essa questão, saindo da clínica, como é que seria essa questão de casal, como é que deveria ser, né? Vamos ver o que você trataria dentro da clínica, vamos ver aqui. Explique para nós essa questão da dinâmica do casal, como é que deveria ser, quando é que a gente tem que... Evitar, né? Para evitar esse... ter o alerta que precisa de uma ajuda profissional, o que é que está acontecendo ali que já precisa de... Olha, inicialmente, se o casal já está começando a perceber que tem uma sensação de injustiça na relação, que um deles se sente doando mais do que o outro, ou que eles percebem que a dinâmica do relacionamento já está desgastada, já deveria ser um sinal para procurar entender o que está acontecendo. Então, normalmente, quando a gente pega a terapia de casal, uma das grandes falas do parceiro é que eles já estão em crise há um bom tempo, assim, eles já estão se sentindo pesados na relação há um bom período. Ou a sensação de que eu faço mais que o outro, eu me dou mais do que o outro, ou que um coloca muito mais peso sobre o outro, a crítica. Muitas vezes não há briga, a gente acha que é briga, mas não é. Muitas vezes o que atrapalha a relação é a gente não brigar. A gente está engolindo sapos. Sim. Ou quando briga, é briga de forma agressiva, não é conversa. Eu até brinco, quando a gente briga, ou quando a gente discute na relação, e no final da discussão a gente resolve o problema, então foi positivo. É verdade. Só que a gente não sabe se resolveu ou não, porque a gente não tem a tendência de conversar. Um exemplo. A gente começa a discutir uma demanda no relacionamento. Vamos dizer, o fato de eu ser muito mais responsável por uma área do que o parceiro. E aí começa a ter a discussão. A gente vomita no outro. A gente não pergunta no final dizendo, ok, o que a gente vai resolver a partir de agora? Qual é o nosso combinado? É uma acusação, né? Isso, a gente acha que conversar é vomitar no parceiro. Mas conversar de forma sadia é quando a gente consegue resolver demandas. Então, um exemplo, vamos dizer que eu estou brigando com meu parceiro porque é alguma atividade doméstica. Hoje a gente tem relações de dinâmicas de trabalho que os dois estão trabalhando. Então, a gente entra ainda muito com a ideia da mulher com 3 jornadas de trabalho.
Então, vamos dizer que eu esteja reclamando do meu esposo, sei lá, de algo que ele não está fazendo durante a semana, eu estou me sentindo sobrecarregada. Já que eu divido as contas também. Normalmente, o que a gente percebe nas relações, quando a gente pega o parceiro, é que vem a acusação. Eu faço mais, porque eu faço isso. Você nunca toma a participação, você não faz isso, você não faz aquilo. E começa a discussão entre ambos. E aí, no final da discussão, cada um fecha a cara, ou simplesmente tá bom, mas não chega a um acordo. Ou eu entendi. É um discurso bem comum, né? Eu entendi, tá bom. Mas tá bom o quê? Como é ficar a partir daqui? Então, a gente percebe que a gente fica 5, 6 anos na relação e a gente nunca tem uma conversa com o parceiro sobre o que se espera da relação. Quando eu falo se esperar, é porque a gente entra no relacionamento não duas pessoas idênticas. Então, quando a gente casa, a gente tem crenças sobre o casamento diferente. Então, um exemplo. A parceira muitas vezes entra com a ideia de idealização do amor romântico. Já o parceiro pode entrar com a perspectiva, né, de estabilidade. Ou o inverso também. Muitas vezes os homens entram muito mais com a ideia de ação romântica do que a mulher. Sim. E aí, quando começa a entrar a relação, eles não conseguem entender por que ambos não estão andando juntos. É porque a gente tem perspectivas diferentes. E aí começa as críticas, começa muitas vezes as piadas, começa a cara feia, começa a dinâmica disfuncional. E aí a gente não percebe, mas não está brigando. Sim, mas a relação está indo. E aí que é o grande problema. Como é importante se conhecer, né? Então, eu acho que começa com o individual. Você se conhecer, né? O outro saber se o seu conhecer, limite, né? Até onde você aguenta, até onde você suporta uma situação. E você se mostrar para o outro, né? É uma coisa mútua, mostrar o que você espera, né? Quais suas perspectivas, o que é que você idealiza, né? Isso tem que ficar bem claro. Não que o outro tenha que corresponder às suas perspectivas, mas precisa conhecer, né? Então, eu acho, volta para qualquer relacionamento, né? Você falar, você se abrir, você conversar. Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, porque eu não sou casada, mas eu observo as pessoas ao meu redor. Esse é um grande problema, as pessoas não conversam, não falam o que está acontecendo. A gente se até sente, fala. Às vezes fala para os outros, mas não fala para o parceiro. Não, mas entende, a gente até fala, só que a gente não fala em primeira pessoa. É verdade. A gente tem que começar a entender. A gente terceiriza. A gente aprende, a nossa sociedade ela é muito passiva. Então a gente aprende a falar do outro e não da gente. Então a gente aprende a atacar e não dialogar. Isso. Já chegaram várias pessoas para mim, para falar, porque meu marido isso, porque... Eu não tenho nada a ver com o seu casamento. Você já conversou com ele sobre isso? Não, porque não dá certo. Não, eu já... Deixa pra lá. Mas isso é interessante. Muitas vezes eles falam, só que a maneira de falar é disfuncional. Então, o que a gente percebe na terapia de casal é que parece que precisa de uma terceira pessoa ali para mediar. Porque a terapia de casal é isso. Eu já fiz terapia de casal em 2 abordagens diferentes. Eu já fiz a abordagem cognitivista, com embasamento beckiano, que é muito mais uma tendência racionalista, onde a gente trabalha muito prova de evidência, trabalha muito diálogo, né? E autorracionalização. E eu trabalho hoje com a terapia muito mais voltada para esquemas, que é muito mais regulação emocional. E é engraçado perceber que hoje eu tenho muito mais efetividade na terapia. Por quê? Anda a pensar aqui, eu vou para a terapia porque eu estou em crise conjugal. Se eu estou em crise, é bem provável que naquele momento a relação está uma merda. Está uma bosta. Sim. A gente está totalmente disfuncional. Então, o que acontece naquele momento? Simples. Eu estou em crise com meu parceiro, eu estou vivenciando com aquele parceiro um momento ruim e eu vou para a terapia debater esses momentos ruins. Se eu utilizar muito a questão do raciocínio lógico, se eu trabalhar muito a perspectiva do córtex pré-frontal, vamos dizer assim, do autoquestionamento, a relação acaba. Porque a gente pensa que a terapia é só para a relação continuar. Muitas vezes, o foco da terapia pode ser também um divórcio mais casual, um divórcio mais tranquilo. E aí, quando a gente vai trabalhar com a questão emocional, a gente está trabalhando muito mais como eu estou me sentindo naquele relacionamento. E aí, a gente vai entender que é uma história de vida quando eu chego no casamento. Quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente se relaciona com as nossas necessidades emocionais. O que eu espero capturar naquela emoção. Um exemplo. Se eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir aceita, eu quero que meu parceiro, a todo momento, me autoafirme. Sim. Só que talvez meu parceiro não tenha noção disso.
Talvez meu parceiro não tenha noção do que eu preciso. E se a pessoa não falar, ele nunca vai descobrir. E muitas vezes ela vai falar, mas atacando. Vai dizer que ele nunca responde as mensagens, você nunca faz o que eu quero. E ele vai dizer, não, mas eu faço. Só que não é na intensidade que ela espera. Sim. Porque para ele tá fazendo. Né? Sim. E isso é interessante perceber. Como isso coaduna, né, na história de vida daquele sujeito. Então, como a gente entra nas relações já com bagagens. A gente entra com as bagagens da relação dos nossos pais, a gente com a bagagem da relação das nossas relações anteriores, nossas paqueras anteriores. A gente entra com a bagagem nas nossas relações interpessoais. E a gente acaba procurando naquele parceiro a nossa história de vida. O que a gente espera a partir daquele momento. A gente quer casar, ninguém fala assim, eu vou gastar uma fortuna no casamento porque eu quero depois me divorciar. Normalmente a gente casa com a intenção de viver. Isso. Ser para sempre. Para sempre. Só que a gente não consegue lidar com para sempre. A gente não consegue lidar com a rotina do dia a dia e com as rotinas que está acontecendo dentro da relação. Não é porque a gente não sabe lidar, a gente não sabe comunicar. Uma comunicação não violenta. Do parceiro compreender qual é o meu gatilho. E muitas vezes a intenção do parceiro não é nem fazer aquilo. Só que a gente já está armado, porque a gente já vem armado lá da nossa história de vida. Sim. Então a gente entra no casamento, tem uma fala da Ana, foi uma professora minha da época do Weiner, que ela dizia bem assim, a gente entra no casamento com um boleto das dívidas do nosso passado. E será que o nosso parceiro, ele tem conta bancária para conseguir arcar com a dívida? É verdade. Porque a gente não entra zerado. A gente referências, né, assim, de pessoas da família, referências boas e ruins. A gente pode ter uma química esquemática, né, onde a gente procura no parceiro algo mais saudável. Eu posso vir com tanta bagagem negativa que eu procuro no parceiro algo que ele não conseguiu nunca me dar, porque sou eu que tenho que fazer isso. É verdade. E muitas vezes na terapia é o paciente perceber isso. A ideia é da gente tentar resgatar a relação. Aí eu faço até uma brincadeira com os parceiros. Quando a gente começa a terapia, você acha que você procurou no momento certo? Claro que eu entendo que procurar terapia já é uma coisa bem positiva. Mas será que a gente não poderia procurar antes? E como a gente pode fazer isso? Quando eu lembro do meu parceiro, eu lembro muito mais do positivo ou do negativo? Quando eu falar da minha história de vida, da minha relação, eu estou focando muito mais na característica positiva do meu parceiro ou eu estou focando muito mais nas características negativas? Se você está focando muito na negativa, talvez seja o momento de procurar terapia. Parece que a tua balança do relacionamento já está pendendo para ruim. E a gente não percebe isso. É como se eu vou empurrando com a barriga. E vai, até chegar um momento que algo muito catastrófico acontece. E seria mais interessante a gente ainda antecipar isso, antecipar essa balança, porque da mesma forma que a terapia, a gente não precisa estar com transtorno, não precisa estar com sinais de depressão, com sinais de ansiedade para procurar uma terapia, né? A gente vai para se conhecer, vai para se autorregular, enfim, numa relação também, antecipar isso, né? Antes de casar, tá ali noivo, vamos se conhecer melhor, vamos tentar entender, ou no início do casamento já tentar entender aquele relacionamento, aquelas questões, seria uma prevenção para um casamento mais... Eduarda, sim. Isso é importante entender. Talvez até a gente comece a questionar o que eu procuro naquela relação. Eu acho que muitas vezes a terapia de casal, ela nos ajuda a entender a nossa dinâmica com o parceiro, mas voltando para nós. Então, o que eu espero daquele parceiro? O que aquele parceiro está me trazendo das minhas necessidades emocionais? Porque todos nós temos necessidades. Tem pessoas que vai ter muito mais privação emocional, aquela sensação de que nunca vai ter o que ela deseja, porque a infância toda, muitas vezes a família não deu a quantidade de amor e carinho que ela necessita e fica parecendo que ela é muito mais carente do que outras pessoas. A gente pode ter crise de abandono, interpretar tudo do nosso parceiro como abandono. Uma saída com o colega como se fosse ele preferisse o colega do que a gente. Será que realmente é uma demanda da relação ou uma demanda minha? Muitas vezes a gente tem que compreender isso. E aí entender dentro daquela dinâmica do relacionamento como eu estou me vendo e como eu vejo o meu parceiro. O parceiro não pode ser a nossa boia de salvação e muitas vezes a gente não pode ser a boia de salvação do outro. Eu vejo muito isso nas relações que chegam no consultório. O que acontece muitas vezes é parceiros sobrecarregados. Um dos parceiros acaba tomando muito à frente quase toda a vida amorosa do relacionamento. Então, eu tive uma experiência bem específica com um casal que ele parecia que era a boia de salvação. Tudo ele tinha que resolver. Então, um exemplo. Uma dificuldade com a família, ele que tinha que resolver. Se os filhos brigassem, ele tinha que resolver. Então, tudo era com ele.
Então, chega um momento que ele estava se sentindo Não injustiçado. suporta. É verdade. Então, parecia que ele era a boia de salvação dela. Uhum. E, normalmente, a desculpa dela era, mas eu tô cansada, muitas vezes eu não tenho equilíbrio emocional, ou muitas vezes eu acho que ele pega muito no pé. Eu acho que a vida vai ensinar os filhos da gente. E Se você... tirando a responsabilidade. Né, Sim. E vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando. Se a gente pensar de uma maneira bem objetiva, normalmente toda relação vai ter esse pêndulo. O que nos mantém na relação a longo prazo, ou pode ser porque eu tenho medo de fracasso, a minha relação já está afundada, já é um Titanic, já afundou. E eu não vejo, mas eu continuo ali. Porque eu não quero sair da relação, eu não quero me sentir fracassada, ou porque eu não consigo sair dali. Eu acho que eu mereço aquilo, ou eu acho que se eu sair, nunca vou arranjar ninguém. Então, a gente vai começar a trabalhar que nessas dinâmicas, cada parceiro vai ter uma crença. Agora, eu brinco, né? Numa relação não é que eu tenho que entrar em autossacrifício, porque muitas vezes a gente acha que relação amorosa é autossacrifício. A gente tem uma ideia do século XVIII, que a gente chama de crença do amor romântico, que eu tenho que ser do outro em vez de ser de mim. Então, amar é se doar de forma substancial ao outro. Isso não é amor, isso é autossacrifício. Amar é uma troca. Amar é uma construção. Numa relação amorosa tem que ter o eu, o outro, que é a relação dele, ele mesmo, o parceiro, e o nós. Então, se eu faço muito mais com a intenção de fazer para ele e não por nós, já é autossacrifício. Então, a gente entra nessa relação de autossacrifício, onde eu deixo muitas vezes de ser eu para ser o que o outro espera. E muitas vezes eu não vou ter essa devolutiva. Até porque se eu entro na ideia de que a gente tem que fazer pelos dois, é complicado. É como se eu estivesse entrando na relação sozinha. Ou se eu entro na relação achando que o outro tem que ser minha boia de salvação, eu vou jogar essa demanda para o outro. Então, a gente vai ver que na terapia de casal, quando a gente vai trabalhar, é não só a dinâmica do nós. Porque muitas vezes eu estou casada com a pessoa há 10 anos e não existe o nós. Só existe o outro. É só o sacrifício, né? Só o sacrifício. Para um, né? E aí um vai se sobrecarregar sempre. Sempre. E uma hora não vai suportar. Aí a crise começa. Porque esse que está sobrecarregado vai começar a despejar sobre o outro. E o outro não vai entender. Não é porque o outro é ruim. Ele se acostumou com a situação. Ele acha normal aquilo. E ele vai achar que... Por que você está reclamando agora? Depois de tanto tempo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É verdade. A fala sempre é essa. Sempre foi assim. Então, na terapia de casal não existe vítima ou vilão. Ou não existe defesa ou indefesa. Normalmente existe uma relação. Então, como essa relação está sendo construída, é o foco. E ambos com a corresponsabilidade ali, né? Isso. Até porque eu acabo permitindo que o outro faça isso comigo. É verdade. E por que eu tô nesse papel? Mas às vezes o que é passado é o vilão, né? E a mocinha, ou enfim. ou o inverso. Ou o inverso. A bandida que queria se casar porque queria dar o golpe. E muitas vezes a gente não entende qual é o nosso papel ali É dentro. verdade. É verdade. E a gente, por que a gente tem que ser sempre vítima ou vilão? Porque a gente não podemos ser sujeitos. E é tão importante esse autoconhecimento que Duda falou aqui, sobre você antes já ter isso, porque você consegue falar antes. Mas eu acho que essa coisa preventiva da terapia de casal é muito ideal. A nossa sociedade não faz isso, em regra. É tanto que a gente geralmente só procura um médico mesmo quando a gente já está doente. Sim. Ninguém quer ir antes para prevenir a doença. Imagina a terapia, que ainda é tabu para tantas pessoas. Principalmente de casal, né? E de casal ainda é tabu, né? Super. A terapia normal, graças a Deus, já está Tá sendo quebrada, verdade. tá uma coisa mais aceita na sociedade, né? Eu acho que essa geração agora tá bem mais tranquila Mas com ainda isso. tem Mas a de muito casal, a gente resistência. enxerga muito tabu ainda, né? Mas é que é interessante também perceber uma coisa bem interessante nesse contexto. Vou dar um exemplo lá no consultório. Normalmente, quando eu percebo que alguém procura terapia de casal com a gente, ou comigo ou com Júlia, um dos parceiros estava em terapia. Então, alguma coisa teve que mexer. Vou dar outro exemplo, muitas vezes, que acontece. É quando quebra-se a dinâmica patológica, muitas patológicas da relação. Eu tive um caso específico que eu fui fazer um laudo para cirurgia bariátrica da esposa. E aí, eu lembro que numa dessas questões, eu solicitei para conversar com o esposo também, o parceiro dela. Porque havia uma compulsão alimentar, havia um traço de ansiedade muito forte. E aí, dentro da dinâmica, o que acontecia? Ela era obesa, aqui, ele não me abandona, então ele me ama porque eu estou fora do padrão e mesmo assim ele está comigo como se fosse pena. E ele, um cara, de certa maneira, que se cuidava. Então, ele estava numa relação onde ele era o dominante.
E ela era, de certa maneira, indesejada, porque ela não estava dentro do padrão, então não provocava ciúmes na relação. Uhum. O que vai acontecer? Quando ela faz a cirurgia, quando ela começa a se tratar, a se cuidar, estou dizendo que a cirurgia bariátrica seria a resolução do problema, não era. Sim. Mas ela começa a procurar terapia para entender a compulsão, o traço de ansiedade dela, a autoafirmação, ela perde peso, volta para academia, porque eles tinham uma faixa etária boa, então nem precisa fazer cirurgia, né, para tirar excesso de pele. E ela começa a se tornar desejada, os caras começam a olhar para ela nos ambientes que eles frequentavam antes, ele começa a se tornar possessivo. Mudou o comportamento dele, né? Porque ele tirou ele da zona de conforto. Uhum. E isso começou a trazer uma crise pro casamento tremenda. Porque ele deixou de estar naquele lugar que era dele anteriormente. E começa a cobrar dela algo que ele não cobrava antes. Uhum. E ele começa a ativar coisas dele que ele não tinha. Ciúmes, possessividade, medo da perda. E aí, na época, eu tive que encaminhar eles para a terapia de casal. Por quê? Porque estava totalmente patológico. Até chegar um momento que ele quase agrediu. Porque na cabeça dele, ela tá vestindo a roupa que antes ela usava, mas mais justa. Uhum. Agora era para que os caras a desejassem ela. Então, mas ele nunca tinha sido ciumento na relação, porque ela sempre foi a mais cheinha. Uhum. No momento que ela sai daquele padrão que ele casou anteriormente, e ela começa a ser desejada, ele se torna inseguro, com medo dela abandonar. Então, a gente vai entender que também a própria vida pode fazer com que a relação entre em crise. É verdade. Uhum. Depois da pandemia, eu percebi que isso se tornou muito coerente. Porque com a pandemia, a gente passou a conviver mais com parceiros. Principalmente naquele período que a gente ficou trancafiado, Total isolamento, né? home office. Então, a gente parou de ter nossas fugas. É verdade. Então, imagine só. A gente briga com o nosso parceiro, o que a gente fazia logo depois? Ah, vou trabalhar. Você passa o dia inteiro longe dele. Então, diminui a raiva. Quando você chega em casa, pode estar com cara de bunda, mas diminui a raiva. Então, você não vai brigar, você faz a indiferença. Agora, imagine que eu tô brigando com meu parceiro e a gente tá no mesmo cubículo, a gente tá no mesmo ambiente, 24 horas. se batendo. Então, algo que já era conflituoso, não tá dizendo que a pandemia causou isso, mas eu já tinha um conflito na minha relação Intensificou, amorosa. né? Intensificou, porque eu não tinha mais fuga. Eu não tinha mais grupo de socialização. Eu passei a conviver mais com aquele esposo. Eu passei a conviver mais com aquela mulher. E aí, aquelas coisas que antes eram pontuais. Ah, porque ele deixava as coisas em cima da cama. Ah, porque ela fala demais. Ah, porque tá criticando que eu tô comendo. Começa a se tornar muito maior. Então, a gente percebe que quando a gente convive mais com o parceiro, se a gente não tá numa relação regular, o que antes era demanda, mas era pontual, se torna agora o grande elefante branco. E aí eles começam a ter muito mais crise, porque vão ter que lidar com o outro em sua essência. A questão, a gente consegue lidar? Eu vejo isso muito em relacionamento. A gente já tem dificuldade, não é o casamento que provoca uma dificuldade. A gente já tem essa dificuldade no namoro. Só que a gente tem a romantização. A gente espera que depois que casar, muda. Só que Doce não. ilusão. Até porque durante o namoro é interessante, a gente briga, o que a gente vai fazer? Cada um para sua casa. A gente briga com o parceiro num bar, num restaurante, numa saída. Você é para sua casa, ele vai para dele. Vocês vão amenizar o ânimo, porque você vai conversar com a mãe, com o tio, com o cachorro, com todo mundo. E aí, depois de algumas horas, vocês se encontram de novo. Ou conversam no celular. Uhum. Isso é um relacionamento, um namoro, um fica. No casamento, a gente não tem essa propção. Uhum. Você vai brigar com a criatura e vai ter que dividir a cama com ela. A Aí casa imagine toda. como isso é É complicado. verdade. Uhum. Aí você vai entender por que hoje as relações acabam não durando. A gente até brinca hoje. Alguém tá casado 10 anos como Paulinha? 10 anos de casado? Quando eu falo que eu tô com meu esposo há mais de 12, o pessoal, 12 anos já casado. Ah, uma coisa nobre na sociedade atual. É como se a gente conseguir passar muito tempo com alguém fosse algo tremendo. A pergunta, por quê? Por que a gente tá vendo dessa maneira a perspectiva do casamento ou dos relacionamentos? É porque a gente muitas vezes não consegue compreender ou conceber que a gente tem que entrar nesse nós, nessa autocrítica. Isso. É. Entender como isso te transfigura dentro de um relacionamento. Aí eu acho que também a sociedade ela está tendendo para ser a cada dia mais individualista, né? Essa questão do egocentrismo mesmo, os meus problemas, as minhas satisfações, as minhas realizações. E não conseguir ver o que você estava falando, o nós. Isso. Mas aí não é só a sociedade, somos nós que estamos compactuando com isso. Sim. Eu estava falando em sala semana passada, e eu falei essa semana também com a turma da manhã.
E a gente tava brincando, eu digo, olha como a gente tá lidando com a ideia do BAL, né? O amor líquido. Não é só porque a gente é individual, é porque a gente foge. Nós somos a sociedade da fuga. Então, quer um exemplo? Eu brinquei, mas é uma realidade. Se vocês começarem a começar a ouvir as músicas, né? Atualmente sobre relacionamento, tá vinculado a um final de relacionamento, a uma crise conjugal, e as pessoas não conversam mais, as pessoas hipercompensam. É verdade. Então, anda pro bar, amiga, bebê. Vamos esquecer isso, supera. Atrás de outra pessoa. Isso, vamos dar a volta por cima. É. Então, a gente está entendendo muitas vezes que a gente não pode lidar com sofrimento. Relacionamento é sofrimento. Então, quando eu falo nós aqui, não é simplesmente que o nós vai surgir de uma hora para outra lindo como um castelinho de É carta. uma construção. É uma construção. Então, nós, em algum momento, eu vou ceder e ele vai ter que ceder também. Para que a gente construa uma coisa comum. Então, a gente entra muito na relação entendendo a ideia do amor romântico como um todo. A gente, na sociedade atual, descartou o amor romântico. Pelo contrário, eu acho que a gente entrou com muita força no amor romântico. A gente espera os parceiros ideais. Não existe isso. Uhum. Não existe nada ideal. O relacionamento é uma construção. Quanto eu vou me doar nessa construção e quanto o parceiro vai, também existe isso. Essa doação não pode ser única, unilateral. Isso. Ela tem que ser dupla. Isso. E aí a gente vai entender o que a gente faz hoje é, primeira situação que eu me frustro na relação, o que eu espero? Eu quero terminar. Aí eu hipercompenso. Resolver o problema, né? Resolve o problema como? Aí se eu pegar quase todas as músicas hoje, que a gente fala de sertaneja ou qualquer outro, falando de relacionamento, a ideia é, eu vou sair pra beber com meus amigos, eu vou superar, eu vou ouvir minhas amigas, eu vou postar no Instagram. Então, a gente fala A vida muito de perfeita do Instagram. hipercompensação. Por que eu não superar dentro do processo, né? Ou porque eu ser não mais resolver. Não é nem superar, é o resolver. Dentro do verdade. processo, Por né? que eu me frustrei com isso? Será que a intenção do meu parceiro era me frustrar? Às vezes nem era, né? Nem era. E a gente não aprende a falar isso. Sabe como a gente faz? Você fez isso comigo. A gente não consegue falar, olha, quando você reagiu assim, eu interpretei assim. Eu me senti assim. Eu não sei qual foi tua intenção, mas eu me senti assim. A gente não consegue fazer isso com nossos parceiros. Por isso que eu falo que não é só conversar. A gente resolve. Muitas vezes a gente pega... Eu vejo isso no consultório com minhas pacientes, ou com pacientes, né? A gente briga com o parceiro. Ok, no final da discussão vocês resolveram? Resolvi. Resolveu como? Ele estava bom. Certo, resolveu o quê? Então, o que estava bom? O que vocês iam fazer em conjunto ali para ultrapassar aquele obstáculo? O que vocês concordaram, o que vocês entraram em acordo sobre isso? Uhum. Muitas vezes nada. E às vezes a pessoa também conclui algo já. Aí ele fez isso e foi isso que ele queria fazer mesmo comigo. E não era, né? É o que você falou, a intenção do Sim. outro. De você não saber, de fato. Você não tem como saber qual é a intenção do outro se você não perguntar e se ele não falar. É interessante. Por exemplo, eu tô casada desde 2013, né? Então, se a gente pensar, eu tô casada, vou fazer 10 anos de casamento. Então, eu tô mais tempo com meu parceiro. Muitas vezes eu não tenho a intenção de magoar ele, não é minha intenção. Eu divido a minha vida com ele, eu divido as contas com ele, eu divido os problemas com ele. Então, muitas vezes a intenção não era aquela. Muitas vezes eu estava fazendo uma ação que eu tinha como base o que eu acreditava que era melhor. Só que nesse sentido, muitas vezes ele vai interpretar aquilo como algo negativo. Porque ele tem uma história. Muitas vezes, uma brincadeira ele pode interpretar como uma crítica. Não que eu tivesse com a intenção de criticar. Uhum. Mas eu só vou saber isso se ele me permitir escutá-lo. É verdade. E aí, mas eu falei pra você, não, você gritou comigo, você fez uma verborreia, um termo, né? Vomitou em mim. Sim. E muitas vezes, esse vomitar, eu posso interpretar como agressão. Uhum. E normalmente, quando a gente sente que a gente está se agredido, a gente não conversa, a gente revida. Autodefesa. Então, autodefesa. Aí a pergunta é, numa relação eu estou agredindo e o outro está revidando, ou a gente está conversando? Uhum. E eu pensei muitas vezes que o parceiro fala, tá bom, não com a intenção de resolver o problema, é para parar a discussão. Isso. Você não resolveu, não. Tá bom. Fim. Vou mudar. Mudar o quê? Até porque eu não entendi o ponto de vista dele, a gente não negociou a situação. E aí, ou a gente entende sacrifício, então não vai ser assim sempre, então eu não vou nem conversar mais porque ele não vai mudar, não adianta. Ou não vai escutar, né? Ou não vai escutar. Se eu tô partindo dessa premissa, eu tô partindo da premissa que em algum momento meu casamento vai acabar. Se eu tô com alguém que não me escuta, Nem tá disposto a mudar nunca.
Então, eu tô assinando a ideia de que em algum momento vai ter um fim. Alguém vai desistir. Então, verdade. esse nós não existe. E a gente pensar de forma bem objetiva, é assim que tá acontecendo hoje em dia. A gente hipercompensa, a gente mora com a pessoa em casa, mas na primeira briga eu vou pra Netflix, ou eu vou ver TikTok, ou eu vou assistir algo pontual no Instagram. Eu vou navegar na rede. A gente entra no protetor desligado, eu me protejo ali emocionalmente. Aí o parceiro vai jogar, ou vai assistir um futebol, ou vai ficar trancado em alguma coisa, ou vai comprar uma cerveja e vai beber. Se a gente tá pensando aí, eu tô morando na mesma casa que ele, mas a gente não tá resolvendo as nossas demandas. Muitas vezes eu não sei nem por que a demanda existe. O que mexeu com ele, o que deixou ele exacerbado. E o problema nunca se resolve. Só aumenta, né? E aí entenda, quando eu entro numa relação, eu entro com a bagagem da minha família. É verdade. Aí é até interessante perceber, e é interessante perceber muitas vezes na relação conjugal, se aquele tipo de relação, ela realmente é sadia ou patológica. Porque a gente também tem dedo podre. Quando a gente fala dedo podre, então entenda aqui que eu estou dizendo que a gente é azarada. A gente escolhe tendo como base o que eu entendo quem sou eu. Então, exemplo, se eu tenho uma família patológica, que a vida toda eu fui colocada em segundo plano, é bem provável que eu vou casar com um cara que vai me colocar em segundo plano. É o que eu acho que é o que você está acostumado, você replica, mesmo que de forma Isso. inconsciente. Porque o nosso cérebro lida com padrões, é o que a gente chama de esquema. Por isso que a gente fala de esquema, química esquemática. Se eu tenho uma química de ser sempre, vamos dizer assim, a secundária, claro que quando eu arranjar um parceiro que me coloca como primeira demanda, eu vou achar estranho. Eu vou até achar patológico aquilo dali, eu não vou saber lidar com aquilo. É bem provável que eu vou descartar esse parceiro. Agora, quando eu encontro um parceiro que me coloca numa situação que eu já sou acostumada a estar, vai ser confortável, né? Mais fácil. É o padrão que É o você padrão. vive. Como é interessante, né? Muito. a gente, querendo ou não, a gente leva para nossas escolhas amorosas os nossos padrões. Aí, por isso que nem toda relação de terapia de casal vai dar um resultado positivo. O casal vai permanecer junto. Muitas vezes, eles estão num padrão disfuncional. A não ser que os dois resolvam modificar os padrões ou se permitir a novos padrões, senão a relação está fadada. Eu até brinco, né? Se a gente pensar a Narquina e o Coringa, é uma relação parecida. Ela tem uma dependência emocional, ela precisa de alguém que coloque ela nesse padrão secundário e ele é narcísico. Ele precisa ser o centro. E é o que vai acontecer. Vai dar super certo. Só que muitas vezes a É gente o vai estar casal perfeito, né? da imperfeição. Porque o que vai acontecer sempre é que ele vai acusar ela vai pegar a acusação e vai ser submissa. Até ela entrar no processo terapêutico e resolver não ser mais. Aí pronto, vai ser o caso do meu paciente lá que estava na cirurgia bariátrica, ela mudou o padrão e lascou tudo. Porque ele não vai querer sair do papel de dominante. Então, muitas vezes, a gente pode até entrar em relações sadias no início, que a gente consiga lidar com o padrão. Quando eu falo sadia aqui, que não é sadia emocionalmente, mas que eu tô tranquila. O problema é quando a vida chega até nós e os nossos padrões são modificados. Aí, muitas vezes, a relação vai se tornar uma caixinha muito apertada. E não tem como evitar isso. A vida acontecendo, ela gera essas... A gente muda. Não tem como a gente não mudar pela vida. A gente vai vivendo e nós vamos nos modificando. E aí, é isso o grande problema das relações. Mas quando a gente começou a namorar, era assim, sim, lá eu era outra pessoa. E você também. Agora, nós não somos mais as mesmas pessoas. Como nós estamos lidando com essa vida. E é isso que a gente chama de nós. Esse nós é uma coisa contínua. Eu não construo ele num namoro. Ele vai se constituindo nas fases da vida. O nós que eu era quando eu era solteira com meu marido. Quando eu falo solteira, no sentido de a gente estar namorando, é diferente do nós quando a gente casou. Outro ambiente, né? Outra circunstância. A gente está dividindo conta, a gente está dividindo relações interpessoais, a gente está dividindo um espaço. E eu acho que sempre vai mudando, né? Quando você tem filhos, muda. Muda muito nós. Eu até brinco com meus amigos, dizendo, casamento é muito diferente, casamento muda as pessoas. Assim, casamento, para mim, não mudou. Casar não mudou muita coisa. Eu tinha um padrão com meu esposo que era um padrão mais tranquilo. O que muda muitas vezes é quando você coloca uma criança no meio. Então, a nossa dinâmica de muitas vezes sair para jantar, de ir muito para o cinema, de ter relações sexuais, quando a gente quer, muda muito. Você tem agora um serzinho contigo que vai chorar, que vai ter necessidades. Então, é outro relacionamento agora. E aí, a gente vai entrar. E aí que é interessante perceber como foi essa construção até chegar ao filho. Porque muitas vezes, quando a criança chega, é quando a crise conjugal surge.
Até porque muitas vezes o parceiro não vai aceitar que tem uma terceira pessoa na relação. Mesmo que essa terceira pessoa seja filho dele. Olha como isso é complicado. Então, aí vai. O filho cresce. O filho vai entrar na escola. Vai ter dividir tarefas aí, porque vai ter que buscar, levar. Olha como começa. Então, você nunca vai estar na mesma relação. Você vai estar com a mesma pessoa. Como esse nó está sendo construído durante essa relação, é o diferencial. Então, quando a gente pega um divórcio, em algum momento dessa relação, os dois não estavam mais nas posições iniciais. Eles não sabiam mais lidar com essa nova configuração. A gente nunca vai estar na mesma relação. A gente vai estar com a mesma pessoa. Em constante mudança, né? Em qualquer relacionamento, né? Em qualquer relacionamento. Os padrões sempre vão mudar. É verdade. O problema é que, se os dois não tiverem nessa modificação conjunta, se permitindo nesses padrões, em algum momento vai estancar a relação. Aí, quando estanca a relação, é que o problema acontece. Que aí, sim, a terapia... Então, se a gente pensar na terapia, poderia ser preparar o casal para as mudanças. Que eu acho também que a nossa sociedade é muito falha nisso. Em que situação? A gente nunca é preparado para o casamento, a gente nunca é preparado para a maternidade. Então, se a gente pensasse em relacionamento, seria interessante pensar, antes de casar, será que esse casamento, os dois entendem no que estão entrando? A gente muitas vezes entra no casamento achando que vai ser idealizado. A gente, quero ter filho. Você sabe o que é ter filho? A gente sabe não tem noção. Ser mãe. Ou ser pai, ou ser pai de uma criança dentro de uma relação conjugal. Ou se a gente pensar de forma bem ampla, eu estou preparada para muitas vezes mudar os padrões, porque a gente vai mudar, a gente envelhece, a gente muda de paradigma, a gente muda de crença. As necessidades mudam, né? Dependendo da fase da vida, sim. Até com o próprio envelhecimento mesmo, a necessidade física muda, as condições mudam, é tudo constante adaptação. E aí o parceiro vai dar que vocês dois vão ter que estar nesse nós. E esse nós continua nessa construção. Se em algum momento esse nós parar de ser construído, é quando a relação acaba. E fora, eu me lembrei agora dos votos de casamento, né? Na saúde e na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. São coisas que vão acontecer. Vai ter um momento que alguém vai adoecer. E aí? Vai ter um momento que alguém que pode ter uma o negócio financeira, ficar ruim e perder dinheiro e ficar vivendo um dia mal em relação a isso. E aí, né? É aí que é a pergunta primordial. Eu estou sabendo construir esse nós para esses momentos acontecerem. Que ninguém sabe quando vão acontecer, mas sabe que vão a vida acontecer. Chega. Falar igual minha querida Lorena Bandeira, a vida chega. A gente tá pronto para a vida. É verdade. Aí é a questão, no momento que a vida chega, eu tenho arcabouço neurológico, eu estou tendo estratégias, ou, vamos dizer assim, eu tenho flexibilidade mental de sair do meu lugar que eu estou hoje e procurar o local, o lugar para permanecer na relação. Porque isso é o nós. É quando eu olho para o lugar do relacionamento hoje e pergunto, qual a minha contribuição que eu vou dar para que esse nós continue? E qual a contribuição que o meu parceiro, a minha parceira está dando? Sempre é uma contribuição. E aí é entender que durante o processo da vida, a gente muda de posições. Então, em um casamento inicial, sem filho, a gente é duas pessoas dividindo a casa, dividindo a conta. Muitas vezes, nem todas as obrigações. Se eu tenho condição de ter uma pessoa para limpar, cozinhar, talvez eu vou dividir muito mais o ouro do que as dívidas. Quando a gente passa para outro momento, vamos dizer que a economia do casal começa a ter um problema e um dos perde o emprego. Essa pessoa não vai existir mais. Então, como eu estou dividindo esse espaço? Eu acho que isso aconteceu muito na pandemia também, né? E pode acontecer ao contrário também, que a gente vê casos do cara ou a mulher ganhar muito dinheiro e aquela relação não se manter porque acha o outro já inferior, vou atrás de outra coisa ao meu nível, né? É verdade. E aí você começa a entrar, olha o nós aí, então não existia. Não existia. Então eu não estou casando com a pessoa, eu estou casando com o status que ela me propõe. Isso. Então a gente vai começar a entender isso também, que o relacionamento é com a pessoa. E durante o processo de vida, essa pessoa muda. Eu posso me casar com, sei lá, um ótimo advogado, já estruturado, e durante o percurso de vida dele percebe que o direito não é mais o que ele quer. E resolve fazer agora, sei lá, pedagogia, ou resolve fazer medicina, ou algum outro curso. Certamente vai passar por um momento de crise financeira. Isso. E o outro parceiro está ali para apoiar. A ideia do nós é essa construção. É verdade.
É como eu tô lidando com a vida. Então, o relacionamento, ele não é uma coisa estática. Ela vai ser uma coisa que vai... Então, em algum momento, a verdade é essa, em algum momento do relacionamento vai precisar de uma terapia. A pergunta é, eu tô querendo resolver? Porque se eu percebo que essa crise já existe, e como eu percebo a crise, Carla? Qual é a sensação que eu tenho no meu relacionamento? Se a resposta é, eu tô com a sensação de injustiça, quando a gente falou isso, gente, eu não vou ficar casada há 10 anos, 12 anos, eu tenho certeza que quando a gente tem esse relacionamento, eu vou ficar feliz os 12 anos. Então, a questão é como minha balança tá. No últimos 5, 6 meses, a minha balança tá mais para positiva ou para negativa? Se a resposta da nossa for para negativa, então é bem provável que teu relacionamento já não tá bem, você já tá em crise. Ou você está com algum problema emocional, porque às vezes o relacionamento né? é normal, mas Doeu. você não está bem, assim, né? Se você emocionalmente não está bem, será que você não vai também enxergar? Pode acontecer isso também. Pode. A questão primordial Pode. é, se eu não tô bem, qual tá sendo o papel do meu parceiro? Ele não está suporte, sabendo né? lidar com isso, né? Isso. Se ele não tá De qualquer sabendo forma, lidar, talvez a relação entrou em um processo de autoconstrução ou de automodificação. Então, meu parceiro está conseguindo me acompanhar nessa relação. Muitas vezes pode ser mais letárgico, mas se perdurar por um período muito longo, a gente vai passar por crise. Então, um exemplo, quando a gente tem o primeiro bebê, claro que os primeiros meses do casamento vai ser uma, desculpa a palavra, merda. Você tá fedendo leite, o menino acabou de nascer, chorando, você não dorme, o casal não dorme, você chora pra caramba. Claro que nesses primeiros 4, 5 meses você vai estar numa dubiedade, super feliz porque você teve aquela criaturazinha do teu lado, mas ao mesmo tempo você muda, quebra um paradigma imenso. Você não é mais só a esposa, ele não é mais só seu marido, agora nós nos tornamos pais. Então muitas vezes eu tenho que deixar meu casamento por um período no banho-maria, até a gente voltar a criar uma relação novamente. E como é interessante esse ponto desse início de vida com uma criança, né? Como tem muita fantasia também, né? Da maternidade, né? Da paternidade em si, de dizer assim, é uma maravilha. Não é. Pelo contrário. O primeiro mês não é. Você Quem é entra mãe sabe, em uma né? ebulição emocional. Isso, e tem pessoas que, assim, conseguem ainda curtir, mas tem outras que os hormônios não permitem essa curtição. Mas aí o que seria essa curtição? Porque muitas vezes, imagine, um bebê novo surge. E aí você vai deixar o paradigma anterior. O que o paradigma muitas vezes é anterior? Dormir a hora que eu quero. Muitas vezes tem uma noite de sono. Você tem uma rotina de sexo. Porque normalmente quando o bebê nasce, a primeira coisa que acontece com a mulher é perda da libido. A gente tá amamentando. Então o próprio hormônio da amamentação diminui a libido. Então você naquele momento vai deixar pontualmente, não estou dizendo que é normal, mas acontece. A gente diminui o papel de esposa e passa naquele primeiro momento a ser papel de mãe. Os 6 primeiros meses do bebê, a gente é muito mais mãe do que esposa. O teu parceiro está sabendo lidar com isso. Então, não é só eu mudar, não é só eu estar em crise. Como meu parceiro está naquele momento. Tem que acompanhar, né? É o nós aí. Até a necessidade, né? Suprir a necessidade da criança. Naquele momento. Ambos vão precisar abdicar um pouco do nós ali, como marido e mulher. E criar um nós agora família. Ou o nosso companheirismo. Eu preciso de você e você está precisando de mim nesse momento. Então, é isso que muitas vezes a gente não consegue fazer. A gente fica... Aí eu concordo contigo. A gente fica tão preso nas nossas sensações que a gente não consegue entender o que aquele momento a gente necessita fazer. Quando a gente está numa crise conjugal, a gente fica tão focado no ruim que a gente não tenta entender ou solucionar algumas outras estratégias. Então, se eu tô com esse discurso dessa pessoa que você falou, chegou para mim, contou toda a demanda do casamento dela, e você falou, por que não fala com ele? Diz, mas não me escuta. Não adianta. Tá numa crise. Então, você tá me dizendo que você tá com alguém que não adianta. Que não pensa em você. Que não tá ali por você também. Então, você não tá no relacionamento. Você tá em autossacrifício. E na maioria das vezes, essas pessoas que estão nessa característica dificilmente vão procurar uma terapia de casal, né? Ou vão procurar quando já estão no precipício. Que a chance de salvamento é muito pequena. Porque isso me acontece na terapia. É muito incomum você pegar os dois querendo salvar o casamento. Um já tá com o pé fora. Mais raro acontecer. E eu acho que acontece também de um querer e o outro não quer de jeito nenhum. Então não acontece, não vai rolar. Não rola. E aí que muitas vezes na terapia de casal é você tentar entender por que esse outro já saiu. E por que alguém quer salvar. Então, o que tá acontecendo naquele contexto? Até porque se, mesmo eu querendo pular fora, eu tô indo... Eu paro da ideia que pode ter ainda uma chance.
Vou lançar aqui a campanha. Julho, que é do mês dos namorados. Junho vermelho. Pra gente falar disso, prevenção, né? Prevenção de adoecimento e relação. Mas será que a gente realmente fala em algum momento do ano? Precisa ser só junho? Porque olha que interessante. Não, mas assim, eu acho tem, assim... Né, não tem todo mês? Então, começa a ser falado, eu acho, daí. Porque eu acho que a gente começa por aí a lançar algo que vai começar a ser pensado. Mas aí que eu tô pensando nisso. Olha, porque junho, aqui na Paraíba, a gente vai falar do mês de São João. Porque normalmente o que acontece é que as pessoas solteiras, né, vão pro Parque do Povo resolver o problema de estar solteiras. Verdade. A primeira questão que a gente tem que começar a perguntar, não só no meio dos namorados em junho, mas começar a entender é o que eu quero. E aí que é o grande chamariz, né? Eu concordo com você, devia ter um período que a gente fala, saúde mental em janeiro. Maio é o mês das noivas. Mas realmente o que eu quero? Porque a gente tá falando só de casamento, mas há várias outras questões aí. Eu vejo muito parceiros que acabam tendo mais filhos porque alguém quer. Por mim eu teria só um, mas meu parceiro quer outro. Ao sacrifício. Eu até gosto do meu corpo, mas meu parceiro tá dizendo que depois da amamentação meus seios não ficou tão bonito. Vou colocar um silicone. Então, você consegue perceber que se a gente for escutar o que as pessoas falam no dia a dia de relacionamento, a sensação que eu teria é dizer, eita, casar é uma desgraça. Tem até um meme, né? Casem é ótimo. É ótimo. Pois eu acho interessante uma campanha pra gente lançar aí e trabalhando isso. De relacionamento, né? Porque o relacionamento é falar sobre nós também. O que a gente espera. Então, o que eu espero do meu casamento, já com quase 10 anos de casada. E com mais de 12 anos juntos. E às vezes pode acontecer também da pessoa querer ouvir uma resposta pronta. Não existe. Não existe. Eu acho que cada um vai formular ali a sua maneira, a sua estratégia e aí, de também, fazer dar certo. Lembrando disso, não é só uma resposta certa. Essa resposta se modifica durante a vida. Exatamente. O que eu esperava do meu parceiro quando eu me casei com ele é diferente do que eu espero do meu parceiro hoje. Então, o que eu me esperava do meu casamento quando eu aceitei o sim, quando ele me perguntou, vamos casar? E disse, vamos. Aquele momento é bem diferente do que eu espero do meu parceiro hoje, com um filho de 4 anos, com a dinâmica de 2 empregos, ele com a dinâmica de emprego também, compartilhando uma casa, a criação de um filho, no momento de crise. É bem diferente do que eu esperava lá em 2013, quando a gente entrou no cartório, no fórum, e disse sim um para o outro. É bem diferente do que eu esperava em 2014, quando a gente entrou em uma igreja, num culto, e disse sim na frente de um pastor. Então, o que eu espero do meu casamento hoje é essa autoinformação, quando eu estou até entrando em uma sensação de por que está me incomodando hoje? Por que não me incomodava lá atrás? Porque a vida mudou. E talvez está na hora de você e teu parceiro fazer uma reconexão. É essa a perspectiva do relacionamento. É o que eu ouço muito. Mas quando eu casei com ela, ela não era assim. Sim, ela era outra pessoa. Ou quando eu casei com ele, era bem diferente. Sim, naquele momento ele tinha condição de fazer aquilo. A gente, é essa a grande perspectiva. A gente fica muito preso no passado, porque a gente esperava. O que eu posso fazer diferente hoje? E eu acho essa que a ideia da campanha. É muito aquela mesma sensação de quando alguém morre. Depois que a pessoa morre, porque fulano era maravilhoso, e no casamento, por que eu não assim, fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu acho que dá essa mesma ideia de, no passado era maravilhoso, e não era. Nunca foi. Porque nunca existe o perfeito. Mas é como se hoje estivesse pior do que antes. Aí a pessoa fica lembrando, porque era assim, porque você era assim, porque no passado foi bom. Mas, na verdade, é uma construção. No passado teve as dificuldades, hoje tem outras, e tem que evoluir crescendo aí nisso para se modificar. Muitas vezes, quando a gente fala em terapia de casal, a gente não pensa nisso. A gente fica pensando muito só na crise. Por que deu certo lá e não deu certo hoje? Simplesmente porque a vida mudou. As dinâmicas mudaram. A Carla que casou com o Carlos lá em 2012, 2013, não é a Carla que está hoje. Então, naquele período eu atuava em João Pessoa, então eu tinha minha história de vida todinha em João Pessoa, minha clientela em João Pessoa, estava terminando o doutorado. Quando chega a Carla em Campinas, eu vou para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Então, eu comecei do zero aqui, eu não tinha clientela, eu não fiz o EPB, eu não conhecia ninguém. E aí, a Carla daqui era diferente da Carla de lá. Então, hoje, a Carla de hoje é diferente da Carla de 2014, 2015. E aí, a ideia é, como está a minha parceria? Porque do mesmo jeito que a Carla de hoje é diferente da Carla de 2013,
Carlos, que é meu esposo de hoje, as necessidades, as questões de vida dele é diferente do Carlos lá de 2013. Sim. Então, como a gente está fazendo esse processo do nós aí? Então, é enxergar as minhas necessidades e também tentar enxergar as necessidades do parceiro. Isso só acontece quando a gente aprende a conversar. Uma coisa que eu tento fazer na minha relação é, quando a gente quebra o pau, quando eu falo quebrar o pau, discutir, conversar, muitas vezes dialogar, é no final da discussão dizer, ok, então vamos resolver como? Vamos para a partilha aqui. E pode parecer uma coisa tão insignificante, mas isso ajuda muito na relação. Então, Eu acho que em todas as relações, isso né? ajuda muito, porque então, a parte do que a gente falou aqui, do que você me trouxe e o que eu trouxe para ti. O que nós vamos resolver? O que você espera que eu faça, o que eu espero que você faça. Então, o que a gente pode fazer em comum. E isso resolve muito a situação. Então, uma questão que te brigava muito antes, ou que me deixava extremamente chateada, vai resolver 100%? Não, porque eu vou entender que vai ter o limite dele. Ele não tá ali para ser meu robozinho e desfazer tudo que eu quero. Sim. Então, o que a gente resolveu, o que ele pode fazer, até porque a intenção dele naquele momento não foi aquele. Até porque a gente somos pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa muito mais controladora do que meu esposo. Eu sou muito mais emergencialista. Então, para mim, não existe o amanhã, existe o hoje. Então, tem que fazer, faça hoje. Ele já tem uma tendência diferente da minha. Isso é problema? Ele tá fazendo isso porque quer me atingir? Não. Muitas vezes eu É tenho que só o lembrar jeito isso. dele, né? Só que muitas vezes, como a gente pode conviver? Porque o espaço é comum. Então, tem hora que eu vou ter que fechar o olho para uma coisa que ele começou a fazer hoje. E só vai terminar daqui 3 dias. E tem hora que eu vou te dizer, já tem uma semana que você começou isso. Pelo amor de Deus, termina. Tá me incomodando. Quando você faz isso, você sabe que eu fico incomodada. Então há um diálogo ali. Até porque, se não existir, isso complica. Outra coisa que a gente pega muito em terapia também é a nossa dificuldade de verbalizar. Quanto mais eu vou acumulando problema, mais meu cérebro informa que está disfuncional. Então, um exemplo. Por que muitas vezes a gente tem dificuldade para dormir à noite? Porque se eu deito na cama pensando no que eu não resolvi no dia, eu rumino. Então, quando a gente pega pessoas com ansiedade, elas não conseguem ter um bom sono porque elas deitam na cama focando no que elas não fizeram. O sono não vem porque eu não consigo relaxar. Tudo que a gente resolve, o nosso cérebro simplesmente entende que está resolvido, abafa. Fim. Tudo que a gente não resolve, o nosso cérebro vai fazendo o processo de autorregulação, informando, então imagina que eu estou casada e eu não consigo comunicar para o meu parceiro as coisas que estão me incomodando. Então, uma toalha em cima da cama, um copo na mesa que não foi colocado na pia, coisas pontuais. Então, eu vou lá reclamando, murmurando, coloco no local. O copo, coloco na pia. Até chegar um dia que ele vai deixar, sei lá, o sapato na entrada de casa com a meia lá de fora e vou dar uma explosão de raiva. Então, eu não vou pegar o sapato, eu vou começar a vomitar desde o momento inicial até aquele momento. Porque é um acúmulo, né, você. A gente acumula. É verdade. O copo transbordou. E aí o parceiro não vai entender, dizendo, pronto, a doida surtou. E aí o que ele vai fazer? Olha, ele tá sendo atacado. Normal, quando a gente é atacado é fazer o quê? Se defender. Aí ele vai começar a falar tudo que ele não gosta dela. Aí chega um momento que ninguém fala mais nada. Estão tão puto um com o outro que vão ficar 3, 4 dias sem conversar. É verdade. E resolveu alguma coisa? Nada. Resolveu nada. Depois eu fingi. Se ao longo do tempo tivesse falado, não gosto que você deixe aqui, evitaria esse ápice, né? Então, aí que vai o grande problema. E aí o que vai acontecer? Eles vão voltar, muitas vezes nem resolveu, 3, 4 dias com cara fechada. Depois vão voltar a conversar normalmente, até chegar a próxima crise, que vai voltar a ressuscitar lá de novo. Então, briguei, cuspi, vomitei, resolveu o quê? Nada. É verdade. Então, vocês vão perceber que isso é um padrão muito comum nos relacionamentos. Fica a dica, hein? Mas se a gente pensar, quantos de nós em relação não fizemos isso? Aí da mesma forma que a gente tem, quem faz terapia individual sabe da importância, né, desse autoconhecimento, né, a importância para a vida mesmo, para a autorregulação, tudo, entender que também no relacionamento é assim, o relacionamento é uma família, então você tá ali, você tem que entender o outro, né, você precisa entender o outro, precisa entender o nós,
né? E, como você disse, as modificações, o que vai acontecendo no longo da vida, quando vai entrando filho, ou mesmo quando muda, não entrou filho, mas muda, as coisas mudam, né? A vida vai avançando e as E aí coisas é vão mudando. interessante, Duda, a gente tem que pensar nessas duas perspectivas, né? A vida muda. Outra questão também que a gente tem que começar a refletir aqui é os padrões estáveis. Então, quem sou eu na minha relação e quem é meu parceiro? Quando eu pergunto muitas vezes no consultório, muitas vezes o parceiro fala bem assim, eu sou o que trabalha, ela é o que resolve o problema dentro de casa. Lascou. Lascou. Porque você acaba, né, mesmo com a modificação da vida, você acaba sobrecarregando. Então, a pergunta que eu faço é assim, ok, quando você chega em casa, ela não pode trazer problema, porque você está trazendo dinheiro, é isso? Então, qual a dinâmica da relação? Que construção está tendo aí? Uhum. Até porque é nós. E não é só o eu. E quando entra filhos, Aí complica ainda que mais. é. E eu entendo que o trabalho é algo individual, mas a casa e a família É não. coletivo. E aí, mas aí entenda, muitas vezes, aquela parceira, muitas vezes, percebe aquilo como normal. É o padrão dela. Olha a história lá do casamento, da infância, o padrão que é minha Se família. repetindo, né? Se repetindo. Minha mãe ficava em casa tomando Então, conta da casa dos filhos, meu pai trabalhava, trazia dinheiro. Ela que resolvia tudo em casa. E aí, o padrão permanece. É normal. É normal fazer isso. E aí que a gente vai tentar trabalhar na sessão, não só o padrão do casamento, mas os padrões também dos participantes. Porque em algum momento essa relação vai entrar em declive. É verdade. Se essa parceira, né, começa a arranjar um emprego fora, se ela começa a conviver com outras pessoas e ela amplia a visão dela porque ela começa a se autoquestionar ou cortes pré-frontal e ela volta para essa relação com modificações, aí tem a crise. E ninguém consegue manter o padrão a vida inteira. É verdade. A gente muda. Toda hora. Toda hora estamos mudando. E em algum momento esses padrões começam a ser questionados ou em terapia ou pela própria vida. Eu vejo muito isso. Uma parceira que muitas vezes abdica, né, do emprego para cuidar da casa porque acabou de ter filho. O salário dele dá, eu tô aqui. Aí em algum momento ela volta para o mercado de trabalho. E ela começa a conviver com muitas pessoas, ela começa a conversar com amigas, ela começa a mudar o padrão dela. Quando ela volta para casa com esse novo padrão ou com essas modificações, questionamento, vai ter crise. Porque a gente também mal acostuma, a gente reforça os padrões do parceiro. E os parceiros reforçam os nossos. Então, quais são as duas demandas? Muitas vezes é porque nós não somos construídos da história do relacionamento e por causa dos padrões familiares. Que vai impregnado na nossa roupagem. Aí pronto, a crise se instala e a gente vai entender por quê. Se casa muito, mas também se divorcia muito. Sim. E aí eu concordo com a ideia aí, né, do junho vermelho para o relacionamento. E eu vou tentar pensar na estratégia. Se os casais começarem a falar menos, agredindo. Então, em vez de falar, você fez, e começar a falar, eu não entendo ou eu não acredito que você teve essa intenção, mas quando você fez isso, eu me senti assim, muda muito o padrão. Pode parecer uma coisa tão simples, mas a maneira de eu me comunicar já muda, que a gente fala de comunicação não violenta. Porque se eu não ataco, eu faço o outro ouvir. E eu acho que isso também tem gerado a questão do você estava falando do relacionamento líquido. Isso, do BAL. E você... A nossa geração tem muito isso, assim, de ter essa questão do relacionamento, além de líquido, descartável, né? 880, né? Não resolvi aqui, ok. Vou sair, vou me resolver, supera, né? E já vou entrar em outra. A pergunta é, vou me resolver ou supero? Então, assim, fica aquela, né? Porque às isso vezes que eu não se vejo. resolve, mas supera. E aí entra em outro tentando resolver o problema. Porque aí, se você pensar nessa perspectiva, eu acho que ele é o problema, não sou eu. Então, eu saio da relação e vou superar. Vou superar como? Eu vou voltar pra balada, eu vou voltar a beijar na boca, eu vou voltar a transar. Colocar no lugar. Eu vou fazer o protetor autorregulador. O que é protetor regulador? Eu tiro a sensação ruim do final do relacionamento e vou encher a cara e coloco a sensação positiva. Aí o que vai acontecer? Resolve. Não resolve. Só supera. Supera, entre aspas, né? E poucos tentam resolver. Eu supero o final daquela relação, mas eu vou entrar numa relação parecida. Por que eu vou entrar? Eu tenho uma química ali, eu tenho um padrão familiar. É bem provável que eu vou arranjar um parceiro parecido com aquele outro. Se eu não tentar me auto-resolver e aprender a dialogar com o outro,
Vai ser um ciclo eterno. É o que nós vamos ter hoje. Pessoas que se divorciam, casam, moram junto, terminam, moram junto, terminam. Porque a gente pega relações hoje que a gente não se mantém estável. Não estou dizendo que a gente tem que estar sofrendo, não. Realmente, se eu tento resolver, se a gente abre um diálogo e a gente percebe que não está dando mais, realmente tem que pular fora. Ninguém é obrigado a ficar igual nossas avós, sofrendo a vida inteira até morrer com aquela pessoa. Mas o que eu questiono é por que a gente está sendo tão, vamos dizer assim, tão rapidamente descartáveis. Porque a gente não consegue ter fluidez mental ou flexibilização mental de entender, ok, realmente dá para dar uma nova repaginada no processo? Outro significado? Aí que a gente começa a entender outras conjunturas dentro da autoperspectiva. E fora que, às vezes, essas questões todas aí, e os cônjuges ficando calados, ou... Enfim, chega num nível que pode até gerar crimes, né? A gente tem visto aí diversas coisas acontecendo. E eu não vou falar só no feminicídio, assim, não nos crimes apenas contra a mulher. Mas existem os dois lados também, umas loucas que... Mas é porque a gente fala muito sobre o papel da mulher na relação como se ela fosse só vítima. Exatamente. Não estou dizendo que não não estou discutindo isso. A gente tem uma criação machista. Tem. Mas a gente também muitas vezes é abusiva. Sim. Se a gente não perceber, às vezes faz... não é na força. Isso. Mas é no abuso psicológico, na verbalização. Na ameaça, na vitimização. Isso, e a tem gente muito, entra. né, da vitimização, assim. Se você fizer isso, eu vou me matar. Eu vou... Ou até mesmo diferente. A gente pega muito em consultório caras que sofrem muito porque a parceira vai dizer que ele não é bom, porque ele vai sempre daquela relação, porque ele sempre... ridicularizar, colocar o outro, expor o ridículo. Isso. Ou você entra no que eu quero que você entra, seja o cara que eu desejo, ou você é um cara que não vai dar certo com ninguém, porque você é imperfeito. Então, muitas vezes, não é nem ameaça de morte, é como a gente utiliza a ideia do padrão aqui. Ou a gente é o cara perfeito, ou a gente vai ser o cara que não vai dar certo com ninguém. E aí a gente vê muito esse discurso entre as mulheres também. A gente sofre violência, mas muitas vezes a violência que a mulher muitas vezes provoca, vai sofrer... né, também. Eu me preocupo muito com a violência física. Normalmente a gente vai ter muito mais violência física doméstica do que homens. Sim. Mas nós também somos chantagistas, a gente também manipula. E a gente entra na ideia de que o homem sempre é o vilão. Pode não parecer, existe. E existe também a questão da dependência emocional, né? Que muitas se sujeitam. Eu já tive a oportunidade, na minha outra formação, de trabalhar na Defensoria Pública, na Vara de Família. E eu vi mulheres chegando que sofriam violência e a gente dizia, você precisa prestar uma queixa, você precisa entrar aqui no processo e falar, não, mas ele vai ser preso? Não. E aí desiste porque aquela dependência emocional superar... vamos superar esse momento. Mas olha, que... dependência emocional ou julgamento do outro. Eu acho que tem um pouco dos dois. Porque se você pensar bem, ele vai ser preso. Ó, a sociedade machista. Então, quando eu falo que existe, a gente também aprende que a nossa arma é a chantagem, mas é muito forte o machismo ainda. Muito, Então, se eu sofro violência doméstica e eu verbalizo, mas briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O outro discurso bem forte se ele tá te traindo porque você deve ter deixado a desejar na cama. E também a gente sempre ouvia assim, mas eu amo muito ele, não vou fazer isso com ele. Ele é o amor da minha vida, eu não vou aguentar ver ele preso. Como assim? O cara tá me matando aí, batendo em você. Mas aí é entender. Realmente, consegue. Será que é a primeira vez que ela sofre violência ou ela já vivenciava a violência? E às vezes você falou de trazer da família. Padrão, né? Se é o que ele vive. Se eu já vivencio aquilo, se eu não faço um processo de autocrítica para entender que aquilo não é correto, a gente fica sempre preso nessa mesma conjuntura. Então, numa relação, eu paro da ideia de que são duas pessoas. E essas duas pessoas estão construindo algo. O que elas estão construindo em conjunto? Claro que a gente vai ter, como eu coloquei inicialmente aqui, vai ser sempre, realmente, a relação cultural, ela ainda é patológica. A mulher vai sofrer muito mais abuso do que o homem. Isso é uma realidade. É fato. A gente não pode descartar isso. Sim. Só que também a gente também abusa muitas vezes. A gente também utiliza algumas armas que nos colocam nesse papel de vítima. Sim.
E se eu sempre sou vítima, eu tô esperando o príncipe encantado. Aquelas historinhas da Disney lá, da Bela Adormecida. Amada não existe, tá? Não vai existir. Eu que tenho que ser meu príncipe encantado. Eu que tenho que saber o que eu mereço, o que eu valorizo. E até onde eu aguento. Então, fazer escolhas coerentes. Exatamente. E se eu tô numa relação, eu permito que o outro faça isso comigo, qual é a visão que eu tenho de mim mesma? É essa que a gente começa a questionar. Se sujeitando, isso. né? E isso aí, dos dois, não apenas dois. da mulher, né? Mas o homem também se sujeitar. Sim, até porque muitas vezes a gente entra aí em outras questões bem subjetivas da relacionamento. Qual é o papel masculino, né? Sim. E a gente fala, mas o homem é assim. Todo homem é criado por mulheres. Sim. É mães. Sim. Qual é a visão que nós passamos para os nossos filhos também? Eu até brinco, eu dou uma disciplina para desenvolvimento infantil. É muito engraçado quando a gente vê como a gente reage a filhos e filhas. Quando a menina cai, a mãe falta colocar no colo, o pai beija, a princesa chora, não. O menino cai. O que eu ouço, meu Deus, é tá chorando por quê? Chora não. Macho não chora. Engulo o choro. Engulo o choro. Essa frase. Mas E aí a criança entende que ela não pode demonstrar. Então, você tá pedindo para muitas vezes um cara fazer algo que ele não foi ensinado a fazer. É verdade. Ele nem sabe como fazer. E aí, para ele, se torna uma coisa bem extrema. Ou ele vai ser aquele hiperprotetor, porque a família vai dizer que ele tem que cuidar das irmãs, porque ele é homem, ele é macho, ele tem que sustentar. E aí, quando ele perde o emprego e ele vai depender da esposa financeiramente, ele vai conseguir lidar com aquilo e vai entrar em crise, e vai fazer o casamento entrar em crise. É verdade. Ou o inverso. Ou a esposa entende que ela tem que ser sempre sustentada, o bibelô. Quais são os papéis sociais que nós estamos também? Isso já é uma questão muito mais ampla culturalmente. Mas impacta no casamento. Se eu não começo a fazer uma análise crítica da minha relação. Até porque, talvez, para o outro, aquilo não é. Se aquele outro, que eu tô com ele, eu percebo que não está sendo um parceiro, o que eu desejo para a vida? E, realmente, ele não está sendo meu parceiro ou eu estou tendo expectativa acima do normal? Se for expectativa acima do normal, é bom eu rever. Se realmente ele não está sendo meu parceiro, porque ele não está sendo, então talvez na hora de reavaliar minha relação amorosa. Eu acredito também que é como você estava falando, são duas pessoas em um relacionamento. E perante a lei, o casamento é um contrato. Se é um contrato, ambos precisam ter interesses ali, precisam demonstrar quais são os seus interesses e firmar aquele contrato de uma forma racional. Emocional também, que nós somos razão e emoção, mas tem que entender que ninguém faz um contrato, se a gente vai fazer um negócio, a gente nunca vai fazer um que só vai beneficiar um lado. Tem que beneficiar os dois. Mas esse é o problema do casamento. Quando a gente casa, a gente é muito mais emocional do que racional. Mas essa questão do antes, assim, de você não colocar em quando pauta... Quando a gente tá apaixonada, é merda. A gente fica burro. Lembrando da aula. Sim. Apaixonado, não. Apaixonado, a gente fica burro. Porque a gente tá tão focado na emoção que a gente não consegue fazer isso. A gente faz isso quando a gente vai fazer na crise do casamento. Aí, se eu for muito racional na crise, lascou. Porque eu não dou segunda oportunidade. Por isso que eu falo pra ti, quando eu trabalho em terapia de casal, eu prefiro trabalhar muito mais numa terapia focada nos esquemas emocionais. Porque você é pura emoção ali. Você tem necessidade. Quando eu escolho um parceiro, eu não escolho só pra pagar dívida. Não, de forma A gente escolhe pra dividir a vida. A ideia de que, olha, o casamento é a família que eu escolho. Sim. Diferente da minha família de origem. Eu não escolhi qual pai é minha responsabilidade absurda. Então, eu procuro ali ter a família que eu desejo. Não é mais racional. É muito mais um contrato emocional. Por isso, porque se a gente fosse pro casamento racionalmente, talvez a gente nunca se divorciaria. Sim. Aí a gente vai com a emoção. Mas entender que, assim, que tem dois lados aquilo. Que é um contrato, tem dois lados, tem duas pessoas envolvidas, é uma família ali se formando. Então, não é o interesse de um em detrimento do outro, que a gente mas em conjunto. Tem um discurso mais emocional, no sentido de eu não sei qual a tua intenção quando você fez isso, mas quando eu me senti assim. Sim. Eu me senti. Então, eu acredito que não foi o que você desejou que eu me sentisse. Mas como a gente pode resolver isso? Até porque quando eu falo isso, o parceiro vai justificar. Não, mas não foi a minha intenção. Quando eu fiz isso, por causa disso. Então, abre um diálogo aí. O que a gente aprende no casamento, porque a gente fica tão magoado, a gente fica tão esperando que o outro seja, que a gente não constrói nós. A gente fica esperando a reação do outro. E aí, quando vai buscar a terapia, né, às vezes já tá uma bagunça. A ferida tá muito ampla, tá muito grande. E aí, é difícil cicatrizar algo que tá em carne viva. É verdade.
E aí que é o grande chamariz, né? Primeiro entender quem sou eu pro outro, aí o esquema, meu esquema pessoal. Como eu me vejo na relação familiar, não é? Aqui eu tô falando de projeção, não. Tô projetando no meu parceiro, meu pai, não. Eu tô projetando no meu parceiro as minhas necessidades emocionais. Eu tô projetando no meu parceiro como eu acredito que o que eu mereço da vida, quem sou eu pra vida. E aí, realmente eu sou isso? Eu mereço só isso? Eu mereço tudo isso? E aí a gente vai entrar no processo mais amplo. Como eu estou construindo esse nós na relação? E não esperar que o outro vai fazer algo que eu não consigo fazer sozinha. Relação é construção. Até porque se eu vou entender que eu vou machucar o outro e muitas vezes o outro vai me machucar. Qual é o diálogo para essa ferida não ficar tão aberta? Porque da mesma maneira que muitas vezes meu parceiro vai ativar crenças em mim, eu vou ativar nele. Muitas vezes eu vou ser crítica, pode lembrar a criticidade da família dele. Ele pode achar que eu estou dizendo que eu não sou bom o suficiente ou que ele não é bom o suficiente. Dá merda. Normalmente, quando isso acontece, o parceiro foge. E se eu já tenho uma crença de privação emocional, eu falo algo e ele foge, eu estou entendendo que, de novo, eu estou sozinha. Olha, ele não está comigo, ninguém está comigo. Aí fica um ciclo vicioso. Então, muitas vezes, como eu estou me colocando nesses padrões? Eu estou permitindo o outro falar? Eu estou permitindo o outro dizer, peraí, ainda não foi minha intenção isso. Se eu não estou permitindo, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar lá na caixinha do problema até que chegar o momento que a caixinha não vai aguentar mais e eu vou explodir. E aí, eu explodo, ele vai explodir do outro lado, vamos passar 3, 4 dias com cara de bunda um pro outro, aí a gente finge que nada está acontecendo e volta pro dito normal até a próxima briga. Até chegar um momento que a gente pula no precipício, que é o divórcio. É essa a realidade que nós temos hoje. Mas eu estou tentando até que ponto? Se eu estou tentando atacando, eu não estou tentando. Eu estou mantendo o padrão da estabilidade. E vou lá cantar Marília Mendonça, não tenho nada contra, viu? Jorge Mateus. E vou tentar superar, arranjando a mesma situação. Então, eu vou continuar no mesmo ciclo de relacionamento fracassado. Se eu não mudo os parâmetros, eu não consigo rever as minhas situações. É verdade. Deixando bem claro que não é que eu tenho problema com a música. Eu tenho problema que muitas vezes a gente não consegue compreender o que aquela música está trazendo. É verdade. A gente está na forçosidade da fuga. E muitas vezes fugir não é fugir comportamentalmente, eu fujo mentalmente, emocionalmente da situação. Eu estou sofrendo, eu não quero sofrer, eu vou beber. Eu não quero lidar com o problema. Só que beber também não vai resolver o problema, eu só vou anestesiar. Ele vai voltar de novo. Então, eu vou ficar no ciclo sempre bebendo, para que o problema nunca exista. O problema nunca será resolvido, né? Isso. Eita, aí é o grande. papo bom. Muito Muito bom. bom. Carla, muito obrigada por sua presença. Eu acho que, assim, é um assunto que é pouco falado. E riquíssimo, né? Muito rico e pouco falado. Eu sou casada, vou fazer 22 anos esse ano. Ó, o áudio. Né? Mas aí eu consigo ver muita coisa, assim, que... Como eu queria perceber tudo isso antes de casar, ou no início do casamento, como é importante, né, a gente conhecer isso, saber melhor. Então, eu acho que essa campanha do Junho Vermelho, gente, Força total imprescindível. A gente precisa fazer isso, porque relacionamento quando você entra, você quer que seja até que a morte nos separe, né? Eu acho que qualquer pessoa que entra pensa nisso, né? E que bom que fosse assim, né? Mas eu acho por falta de conhecimento, né? A gente perece por falta de conhecimento. É verdade. E se necessário for, aí, né? Busquem terapia de casal. Fecha aí, Carla. Agradeço muito, viu, o convite. Eu acho que é uma temática realmente muito relevante. A gente, até no curso de graduação, eu falo por mim, eu não paguei nenhuma disciplina chamada terapia de casal. Eu vim fazer formação em terapia de casal posteriormente à faculdade. Então, inicialmente eu fiz uma terapia voltada para TREC, Terapia Racional Emotiva Comportamental, do Albert Ellis, que era mais uma tendência do cognitivismo tradicional. E só conheci a terapia realmente emocional depois que eu fiz uma autoleitura sobre as terapias que eu fazia. Em que sentido? Que o modelo que eu utilizava dava muito mais em divórcio do que em resolução. Não é que a terapia era ruim, mas se eu fosse racionalizar o relacionamento, o contrato com o casamento, dá merda, porque eu tô em crise. Tá tudo ruim no casamento. O sexo tá ruim, tudo tá ruim. E você racionalizar isso, não dá. Então, não dá. Mesmo que muitas vezes racionalizar seja, anda tentar ter um divórcio mais amistoso, mais tranquilo,
acontece também. Então, quando a gente foca no emocional, quando a gente tenta entender as nossas necessidades emocionais, até porque o relacionamento é emoção. Até porque foi assim que começou, né? Isso. Não começou com emoção. Se a gente vamos fosse pensar bem assim, recuperar a olha, emoção. se a gente fosse pensar realmente com quem a gente fosse namorar, gente, a gente escolheria nosso melhor amigo. Por que eu não fui gostar de fulaninho? Fulaninho é tão gente fina, porque eu gosto dele e não de fulaninho. Então, não é racional. A gente olha, o desejo, o tesão é uma coisa específica. Porque eu transo com meu marido e não transo com um amigo meu. Eu não tenho tesão para ele com meu marido, eu tenho. Então, essa construção subjetiva é primordial. E a gente voltar pra gente, porque relacionamento é uma coisa que entra na nossa bagagem de vida. Ninguém passa pela vida sem ter relacionamento. Isso é primordial. Eu vou passar e vou ter. A questão é por que eu não consigo me autossatisfazer ou porque eu não consigo entrar na relação entendendo eu e como eu vou construir esse nós. É aí que entra a grande ideia, né? Da construção. E repensar isso realmente até no namoro. Para me entender como eu vou entrar no casamento. Eu tenho maturidade para entrar no casamento. Porque muitas vezes eu posso amar a pessoa. Ela pode ser uma pessoa maravilhosa, mas nenhum dos dois tem maturidade. Começa merda total. Porque a gente não consegue lidar com aquilo dali. A gente não consegue lidar com o dia a dia. Com os pequenos conflitos. Porque eu aprendi a vida toda a fugir. E a gente aprende, viu? É verdade. Se a gente pensar a vida toda, a gente aprende. O bebê chora, o que a mãe faz? Enfia o peito a uma madeira. A gente, se comer, diminui o sofrimento. Vamos comer quando estiver sofrendo. É interessante. Se a gente pensar no velório, tem comida. Se a gente pensar no casamento, tem comida. Então, a gente sempre tenta ali para comemorar como. Sempre a sensação de prazer. Se eu tô triste, eu vou comer. A gente aprende desde cedo tentar camuflar o sentimento. Emoção não é ruim. Emoção é marcador. Se eu consigo entender por que eu tô sentindo, eu consigo reagir melhor. Eu até brinco. Raiva é uma bênção. Se a gente começa a entender que raiva é autodefesa, é maravilhoso. Eu tô me defendendo do quê? O ruim é quando eu reajo à raiva de forma negativa. Eu começo a agredir, verbalizar. Mas se eu entendo por que eu tô sentindo, me dá uma base para atuar. O que a gente começa a tentar discutir, eu acho a ideia legal aqui desse debate, é o porquê eu entro nas relações. E como eu posso, antes de entrar no catástrofe, no abismo e pular dentro do abismo, como eu posso avaliar, né, as pequenas ondas para tornar um tsunami. E literalmente, né, limpar todo o relacionamento, acabar, destruir com tudo. Se eu consigo fazer isso de forma pontual ou na terapia individual, para entender se a demanda sou eu, e a terapia de casal, quando eu percebo que a balança não está legal na relação, para tentar resolver o conflito antes de se tornar uma crise, a gente teria muito mais tempo de casado. É verdade. A gente teria muito mais uma história. E aí, talvez isso seria grande chamariz, né? Para o processo. Procurem terapia ajuda. Ajuda muito. Fazer propaganda aqui. Mas eu não tenho condição. A gente tem hoje as clínicas e escolas. É verdade. Procure as clínicas e escolas, procure. Conheço a terapia. Terapia também faz muito bem, nos ajuda muito com a vida. Seja individual ou de seja casal. Seja em ou os dois. Os dois normalmente ajuda. Só não faço os dois com a mesma terapeuta, viu? Pelo amor de Deus. Não pode. Não é um problema. Se eu tô atendendo a esposa, tem que procurar uma terceira pessoa, até mesmo porque eu vou acabar tomando partido. Então não ajuda, em vez de ajudar, pior. É verdade. Pois é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Papo em Mente. E esse assunto maravilhoso. Foi uma delícia aqui, né? E vamos para os casais. Vamos aí para o menos você fez e para o mais eu me sinto, né? E vamos aí. E nós somos diferentes, mas o papo é em mente. Tchau, tchau. Tchau.